Olá pessoal, hoje eu quero prestar uma homenagem a uma grande pessoa, mas também um dos maiores jogadores da história do Grêmio, Milton Coelho, que hoje completa 91 anos de vida. Milton Coelho, que é nascido em Porto Alegre no dia 22 de agosto de 1933. E aqui tem uma curiosidade em relação ao seu registro, porque Milton Coelho foi registrado no dia 11 de agosto. No entanto, ele foi um erro de registro e o seu nascimento efetivamente é no dia 22 de agosto. Milton Coelho foi um meia de extrema qualidade, de muita velocidade e um jogador que atuou no Grêmio entre 1952 e 1964. Extraordinário jogador de futebol que atuou pela primeira vez com a camisa do Grêmio, seu primeiro jogo, no dia 10 de agosto de 1952, numa partida amistosa contra o Aimoré. E a última partida de Milton Coelho com a camisa do Grêmio foi no dia 16 de dezembro de 1964, portanto foram lá 12 anos vestindo a camisa do Grêmio. E ele atuou essa última partida contra o São José. Foram mais de 500 jogos com a camisa do Grêmio. E vejam só, o Grêmio foi o único clube dessa história de futebol, dessa carreira exitosa de Milton Coelho. Só jogou no Grêmio. E como jogador, ele atuou na Baixada e depois no Estádio Olímpico. Infelizmente, nós tivemos um erro histórico aí, porque ele poderia ter dado o pontapé inicial ou ter jogado um pouquinho no dia da inauguração da Arena, naquele jogo contra o Hamburgo. Vejo que em 2014 nós tivemos a inauguração do estádio do Palmeiras e por lá esteve em campo Ademir da Guia, inclusive fazendo um dos gols, numa homenagem absolutamente emocionante para muitos que gostam de futebol. Estava lá o velhinho Ademir da Guia com 72 anos participando do jogo. E Milton Coelho até há pouco tempo ainda batia sua bolinha, jogava bola com os amigos e poderia ter estado lá na Arena do Grêmio. Mas, repito aqui, quero frisar as coisas boas que ele passou pela Baixada e pelo Estádio Olímpico. Grande Milton Coelho. Ele que foi o autor do primeiro gol de bicicleta do Estádio Olímpico, lá em 1955. E ele fez parte do maior ataque da história do Grêmio. Ele é peça extremamente importante num ataque que fez aproximadamente 1000 gols, com Marino no lado direito, Gessi Lima, Juarez o Tanque, Milton Coelho, ele lá como grande meia tricolor, e Vieira, que conquistou muita coisa. Milton Coelho é o 8º maior artilheiro da história do Grêmio, com 129 gols marcados. No Grêmio, ele foi jogador de futebol, foi treinador interino, onde treinou mais de 44 oportunidades o tricolor, foi dentista do clube, foi diretor de futebol e também conselheiro do Grêmio. Uma vasta carreira de Milton Coelho pelo tricolor, onde no Grêmio ele conquistou 6 campeonatos citadinos, 8 campeonatos gaúchos, muita coisa, e também o Sul Brasileiro de 1962. Jogador de seleção brasileira de altíssimo nível, Milton Coelho participou das 2 excursões do Grêmio pela Europa. É importante frisar aqui também que Milton Coelho é o único campeão sul-brasileiro em 2 oportunidades. Como jogador, em 1962, quando o Grêmio conquistou o título sul-brasileiro, e depois em 1999, conquistando a Copa Sul como diretor de futebol. Milton Coelho participou, vejam bem, como treinador interino, participou da única vitória do Grêmio contra o Santos de Pelé, como visitante, em 1972. E em 99,
ele volta a jogar contra o Santos também como visitante e vence. O Grêmio volta a vencer em 99 como diretor de futebol. Ainda como treinador de forma interina, em 73 ele foi responsável pela vinda de Tarcísio, outro jogador emblemático da vida do Grêmio. Como diretor de futebol, Milton Coelho foi campeão brasileiro em 1981, campeão da Copa Sul e também campeão gaúcho em 1999. Ainda em 2008, foi vice-campeão brasileiro nesta função. Milton Coelho merece esta homenagem e muito mais. Além de um extraordinário atleta, uma pessoa muito humilde. E aqui eu quero contar um relato pessoal em relação ao Milton Coelho, que eu tive a honra de conhecer. Em um determinado momento, eu estava no Estádio Olímpico, naquele pátio grande, ali perto do campo suplementar, e por lá estava Milton Coelho, com seus amigos, rodeado de algumas pessoas do seu convívio, e eu fui conversar com ele sobre futebol, sobre Grêmio, sobre a história do tricolor, como eu faço quando eu encontro pessoas de tamanha relevância como Milton Coelho. E num determinado momento eu estava sozinho com ele e por lá, saindo do pátio do Olímpico, estava Makelele e muitos jovens torcedores de escolas, jovens que estavam por lá assistindo o treino, na época que nós podíamos assistir os treinamentos dos profissionais, pedindo autógrafo para o Makelele ao sair do Estádio Olímpico. E eu olhei para o Milton Coelho e disse, pô, e o senhor que fez tudo pelo Grêmio, um dos maiores jogadores da história, muitíssimo talento, ninguém vem aqui pedir o autógrafo para o senhor. E ele, naquela humildade que é a característica, me disse assim, não, ele joga muito mais do que eu joguei. É apenas um exemplo, um relato de uma extraordinária pessoa, de uma pessoa muito humilde, que jogou no maior ataque da história do Grêmio, e ele, Milton Coelho, fez história. Por isso, não poderia deixar de falar aqui no canal História Grêmio, destinado a esses tipos de feitos e fatos, a parabenizar Milton Coelho pelo seu aniversário. Aproveito aqui também para agradecer o meu amigo Dyson Santana, que está sempre colaborando aqui com o canal, pelas fotos que ele me mandou aí, quando Milton Coelho, junto com Juarez o Tanque, foi homenageado pelo Grêmio aí na Arena. Grande abraço e até o próximo vídeo.